A palavra de Deus fala sobre ansiedade, né? Dentro de um conceito assim, que a ansiedade ela tira a nossa paz, eu quero trazer uma esperança à luz da palavra de Deus. Não quero com essa ministração de forma alguma tirar a importância dos profissionais da área de psicologia, da terapia. Deus capacitou os médicos, Deus capacitou a medicina, Deus nos permitiu a ciência. Tem pessoas que são ansiosas a ponto de terem que tomar um remédio para dormir. Eu não quero dizer aqui que isso não é de Deus. Se foi um profissional da área de saúde que recomendou a você, amém, faça uso, sabe? Isso não é pecado, não é porque a pessoa está em pecado, isso não é demônio. Ansiedade, depressão não é demônio. Satanás, ele pode até se aproveitar em algum momento de uma situação como essa, mas eu quero dizer que a Bíblia aborda esse assunto. E eu creio que as palavras de Jesus, as palavras contidas nos evangelhos, nas cartas de Paulo, elas podem nos trazer esperança. Elas podem dar um alento àquele que se encontra nesse momento ansioso, apreensivo pelo dia de amanhã, pelo futuro. Amém? Então, em nome de Jesus, abra o seu coração, abra a sua mente para aquilo que Deus quer falar conosco. Se não fosse um assunto sério, não estaria na Bíblia. E se está na Bíblia, pode ser apropriado por nós. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero começar com um conceito sobre ansiedade, extraído do dicionário. Ansiedade é um mal-estar físico e psíquico. Ansiedade é aflição, agonia, desejo intenso e impaciente. Uma outra definição, segundo a psicologia, é o seguinte: a ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça. Enquanto o medo tem um objeto definido, a ansiedade é uma emoção difusa.
Enquanto o medo tem um objeto definido, por exemplo, eu tenho medo de altura. O medo, ele traz um objeto definido. Eu tenho medo de dormir no escuro, pastor. Eu tenho medo de voar de avião. O medo, ele traz um objeto definido. A ansiedade, ela é uma emoção difusa, um conceito segundo a psicologia, tá? Eu sei que muitos podem estar refutando, podem ter uma outra abordagem, uma outra concepção de ansiedade, mas eu quero tratar aqui segundo os estudos que eu fiz, tá bom? Um escritor chamado Berg Brent escreveu assim: ansiedade é a diferença entre o tempo do querer de Deus e o tempo do nosso próprio querer. Billy Graham, ou Billy Graham, como alguns pronunciam, escreveu assim: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Billy Graham escreveu: é quando centralizamos nossas esperanças em algo menor do que Deus e da sua vontade para nós. Todos nós somos ansiosos em uma escala menor ou maior. Todos nós temos algum grau de ansiedade. Diferente dessa ansiedade normal que nós sentimos, por exemplo, às vésperas de uma prova. Imagine o seguinte: amanhã é o dia de você fazer o exame para você tirar a carteira de motorista. Isso vai gerar uma ansiedade, um nível de ansiedade, um friozinho na barriga, né? Ou você vai participar de uma entrevista de emprego. Então, mas existe a ansiedade que é patológica. Ela traz um transtorno mental sério, que se não for tratado, pode desencadear até mesmo crise de pânico. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos nos sentir um pouco nervosos, ansiosos. Porém, para algumas pessoas, a ansiedade é algo frequente e que inclusive atrapalha o andamento normal da sua vida. Então, nesses casos, essas pessoas podem sofrer de transtorno de ansiedade, que é uma doença séria, que se manifesta de várias maneiras e que precisa ser tratado. A primeira coisa que nós temos que fazer é desmistificar isso, irmãos. A ansiedade ou a depressão, eu posso falar de depressão em outro dia, mas hoje eu quero focar em ansiedade. Ela, em alguns casos, ela está relacionada à patologia e ela pode trazer alguns transtornos. Então, portanto, diante disso, ela precisa ser tratada, encarada como uma doença. Se sentir ansioso é algo natural. Até crianças pequenas ficam ansiosas, né? Por exemplo, elas ficam agitadas quando acontece a sua festa de aniversário. Elas se arrumam rápido e o coração palpita no primeiro dia de aula. Então, a ansiedade, eu não quero generalizar, mas ela tem a ver com a nossa percepção do futuro e o quanto nós queremos ou não que o futuro aconteça, que o futuro chegue. Eu posso estar ansioso por algo negativo ou por algo positivo que vai me acontecer. É um sentimento normal e é necessário antecipar o futuro, criar planos, é algo natural, é algo saudável e inerente ao ser humano. Só que o que acontece é que muitas pessoas acabam sentindo essa ansiedade o tempo todo. E ela passa então a ser uma rotina. E quando isso acontece, ela deixa de ser uma sensação normal e passa a ser um transtorno. Aí é onde nós chamamos de ansiedade patológica. Deus é poderoso, né, para nos trazer paz, para nos trazer tranquilidade. Mas alguns casos específicos,
Deus vai permitir a intervenção da medicina, de um profissional. Tem pessoas que relutam em procurar ajuda, falando, não, eu vou orar, eu vou jejuar e Deus vai tirar isso de mim, isso é um demônio, isso é um espírito maligno. Irmãos, muitas vezes Deus, o psicólogo, o terapeuta, é a intervenção de Deus na sua vida. É o homem de Deus. Nem tudo é espiritual. Nós não podemos espiritualizar tudo. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: é possível viver livre de toda a ansiedade? A ansiedade, nós sempre a teremos em algum nível. O que nós podemos fazer é amenizar, seja através dos medicamentos, seja através de outros recursos. E um dos recursos que vai nos ajudar a conviver com os problemas do nosso cotidiano de uma forma que não nos tire do equilíbrio emocional, uma das maneiras é o nosso relacionamento com Deus. Jesus termina o texto, aquele texto que eu li, dizendo o seguinte: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Jesus começa falando de uma ansiedade. Não andem ansiosos pelas suas necessidades. Descansem em Deus. Ele dá o exemplo dos pássaros. Você viu ele falando? Olhem para os pássaros. Eles não plantam, não colhem, mas eles não passam fome, porque Deus cuida deles. Se Deus se Deus cuida dos pássaros, ama os pássaros, você acha que Ele não vai cuidar de nós? O maior presente Deus já nos deu, que foi a salvação. O maior presente que Deus nos deu foi entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Você acha que Ele não nos daria as outras coisas? Então a maneira como eu me relaciono com Deus vai contribuir para que eu seja uma pessoa menos ansiosa. Volto a dizer aqui, eu não estou generalizando. Tem pessoas que se relacionam com Deus, que lê Bíblia, que ora, mas que continua ansioso. Procure um profissional, meu irmão. Procure um médico, procure ajuda. O medo causa ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas em relação ao seu casamento, em relação aos filhos, em relação à sua vida financeira, ansiosos em relação ao seu futuro, ao trabalho, à saúde. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se também, em alguns casos, de um profissional da área de saúde.